Olá, queridos, olá, queridas. No livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, ele nos fala assim hoje: quanto custa perder 5 minutos para ouvir o desabafo de quem sofre? Quanto custa suportar uma ofensa para não piorar a situação do doente que agride? Quanto custa o beijo carinhoso na esposa antes de sair para o trabalho? Quanto custa fingir que não sentiu a alfinetada do irmão em desequilíbrio? Quanto custa oferecer o perdão àquele que o ofendeu no momento de ira? São atitudes que não custam nem um centavo e nem trazem nenhum tipo de prejuízo material. Ao contrário, acaba trazendo vantagens espirituais. Então, por que não as praticamos? São atitudes simples, ainda assim não as cometemos. Parece que nos esquecemos de que uma grande fogueira parte de pequenos gravetos. Juntos dão origem ao fogaréu. Preste atenção aos gravetos da sua vida. Não custam nada, mas valem muito. São obras de caridade que não exigem dinheiro e estão ao alcance de todos. Queridos e queridas, nós mensuramos tudo através do valor financeiro. Quanto custa a nossa vida? Quanto custa a nossa paz? Existe um provérbio que diz o seguinte: quem quer a razão, discute. Quem quer a paz, se cala. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos ter a razão? Então, nós vamos brigar, nós vamos discutir, nós vamos nos estressar, nós vamos ficar nervosos, nós vamos ter úlcera, nós vamos, enfim, ter um monte de doenças relacionadas a esse destempero que nós temos. Mas se nós queremos ter a paz, é simples, é só nos calarmos nos momentos de crise. Às vezes, se nós nos calarmos, o outro também se cala, porque se um não quer, dois não brigam. É um ditado popular e é muito verdadeiro. Então, queridos, nós temos que saber quanto custa a nossa paz, quanto custa o nosso bem-estar, quanto custa a nossa tranquilidade, quanto custa a nossa paz interior. Quanto custa? Isso tem valor? Claro que não tem. Então, para que nós tenhamos tudo isso, é necessário, primeiro, que nós queiramos ter tudo isso. E para nós termos tudo isso, existe um código que nós temos que seguir. E esse código se chama Jesus. Nós temos que seguir os seus passos. Temos que seguir todos os seus ensinamentos e seus exemplos. Vamos lembrar, Jesus em nenhum momento debateu com quem quer que seja. Jesus não discutiu, Jesus não vociferou, não gritou, não xingou, enfim. Jesus se manteve em paz, mesmo quando injuriado, mesmo quando foi espancado e crucificado. Por quê? Porque Jesus escolheu a paz, escolheu ter a paz interior. Os outros escolheram ter a razão. E se nós pararmos para pensar, todos aqueles que tramaram contra Jesus, onde é que eles estão na história? No esquecimento, no ostracismo. Por quê? Porque é o lugar deles. Então, se nós queremos ter tranquilidade, nós temos que deixar as pessoas que querem ter a razão falarem. Elas vão ficar falando, é como se elas tivessem que ficar falando com uma parede. E nós temos que manter a nossa paz. Porque se nós entrarmos na sintonia dessas pessoas, se nós entrarmos nessa sintonia de desequilíbrio espiritual, nós também vamos adoecer junto com elas. Porque o desequilíbrio espiritual, o desequilíbrio emocional, ele é uma doença. E nós temos hoje aqui no nosso planeta muitas pessoas em depressão. E por que elas estão em depressão? Porque elas não se aceitam como são, querem ter razão em tudo, mas descobrem a duras penas que isso não é possível. Nós não podemos ter 100% de razão o tempo todo, porque as outras pessoas também têm esse direito. Então, nós temos que ter um tempo de maturação para aprender e para saber conviver com as pessoas, da mesma forma que nós temos que compreender as outras pessoas. Se nós já temos paz de espírito, se nós já somos pessoas tranquilas, nós temos que ensinar as outras pessoas, aqueles que ainda estão em desequilíbrio, a como fazer isso.
E nós só podemos fazer isso se nós nos mantivermos em paz, se nós formos exemplos positivos. Sigamos os passos de Jesus. Quando o centurião, mesmo Jesus, já estando ao quebrado, já estando quase chegando ao Gólgota para ser crucificado, e ele os bofeteia, Jesus mansamente olha para ele e fala: meu amigo, se fiz algo de errado, me diz para que eu possa me corrigir. Mas se eu não fiz nada de errado, por que me bate? Jesus mostrou nesse momento qual a diferença que existia, era uma diferença abissal entre ele e aquele homem que, se aproveitando de um momento de fraqueza, os bofeteia gratuitamente. Assim também temos que ser nós. Nós temos que ser, porque nós somos capazes. Nós podemos dizer: isso é muito difícil. É difícil se nós não fizermos a primeira vez, se nós não nos calarmos a primeira vez e permitir que a pessoa fale, e permitir que a pessoa fique achando que tem razão, porque na verdade quem dá a razão ou tira a razão é Deus. Então, se nós temos a razão, Deus não vai nos dar a razão. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.